e compartilhar seus conhecimentos em radiologia frente ao paciente com suspeita COVID. Muito obrigada, viu, Alexandre? Boa noite a todos. Dizer que, para nós clínicos, nós temos ainda muitas dúvidas em relação à interpretação da imagem tomográfica pulmonar do paciente suspeito. Às vezes, identificamos imagens compatíveis com o diagnóstico da doença, porém, sem uma relação com a gravidade do caso clínico. Alguns pacientes chegam com pouca imagem tomográfica, necessitando de suporte ventilatório invasivo, enquanto que outros têm uma imagem comprometendo quase todos os pulmões e um suporte de O2 por catéter, né? Por que será que isso acontece? Uma coisa parece certa, né? Que aqueles com muita alteração tomográfica, em pouco tempo, vão para o ventilador. Agora, o que me chama a atenção é que nós estamos num momento em que estão chegando os casos sem queixas respiratórias por outras ocorrências. Por exemplo, tivemos um caso bem complicado com dissecção aguda de aorta e derrame pericárdico, que tinha imagem suspeita a COVID. Politraumas com contusão torácica, abdômen agudo em sepse, são doenças que, ao fazer a tomografia, aparecia o vidro fosco. Aí vem a confusão, o medo de operar esses pacientes. Então, muitas vezes, o anestesista, o cirurgião, ou mesmo o especialista, acabavam chamando o clínico para afastar ou confirmar se era COVID. Olha a situação. Então, essas imagens que não chamavam a nossa atenção antes desta pandemia. Uma coisa é certa. Agora, tudo é COVID. A tomografia de tórax tem um papel fundamental na tomada de decisão, inclusive para transferir o paciente ou não para uma unidade COVID, já que o PCR para COVID demora pelo menos 48 horas para chegar ao resultado. Então, assim, você imagine a situação do clínico frente a essa pandemia, inúmeros pacientes chegando, e os nossos colaboradores do hospital querem uma informação rápida, ou não é? Vamos operar ou não vamos operar? Então, assim, é bastante complicado para nós, né? A gente sabe também a disponibilidade dos laudos não é assim tão imediata, então a tomada de decisão é importante. Então, com certeza nós vamos aprender muito com você hoje. Eu acho que aquilo que você falou, uma fala de hoje não é a mesma fala de amanhã, a gente entende todo esse processo, mas a gente está aqui para realmente progredir. Então, muito obrigada, Alexandre, uma boa aula para você, vou te passar a palavra. Até Obrigado. mais. Boa noite a todos, queria agradecer, Pedro, pelo convite, é um imenso prazer aqui estar dando uma aula para o pessoal do pronto-socorro, para todos os residentes de clínica, para todos os demais, e uma honra muito maior em estar aqui na presença da doutora Sandra e poder expor um pouco da nossa experiência na radiologia, principalmente da radiologia torácica, para poder contribuir um pouco, né, nessa discussão de quão complexo é que nós, nessa doença que nós estamos enfrentando, é uma aprendizagem diária, isso tanto na parte prática, eu acho que do pessoal da linha de frente, nós radiologistas como dando todo esse suporte, e também na literatura, né, o que a gente está aprendendo aí ao longo de 3 meses, acho que todo mundo deve ter lido mais artigo em 3 meses do que provavelmente nos últimos 2 anos, né, e provavelmente vão continuar assim durante um tempo. Deixa eu começar aqui a minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver minha tela, Pedro? Não, Alexandre, você foi no apresentar agora, compartilhar uma tela, uma janela. Compartilhar, peraí, acho que eu já me achei aqui. Compartilhar uma janela vai abrir um pop-up, isso, agora está abrindo. Agora é só você apresentar normalmente que você vai parar de ver as pessoas. Perfeito, acho que eu já vi aqui. Vocês estão conseguindo ver? Agora. Maravilha. Sim. Perfeito. Então, eu vou falar um pouco aqui da tomografia de tórax no COVID.
Então, eu ia chamar essa aula de mitos e fatos, né? E a verdade é que tem muito mito e tem poucos fatos em relação à imagem. A imagem, acho que a gente poderia estar fazendo um papel muito mais apurado, mas eu acho que a gente está aprendendo muito. Nós, da radiologia no geral, principalmente da radiologia torácica, estamos tentando nos aprimorar cada vez mais esse método por imagem, e esse conhecimento, essa curva de aprendizagem, né, de aprendizado está sendo cada vez mais evidente. Desde o começo dessa pandemia até agora, a gente mudou muito o nosso conceito do que a gente consegue fazer e ajudar nesse momento. Então, nessa aula, eu vou abordar alguns aspectos da tomografia. Eu vou começar falando um pouco dos achados tomográficos, depois eu vou ler um pouco para a progressão dos achados, falar um pouco do poder diagnóstico da tomografia, entrar um pouco nas recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia e falar um pouco também dos aspectos adicionais. Eu queria fazer algo super, um bate-papo, eu não quero fazer algo formal. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento para perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Acho que o intuito é ter uma discussão. Talvez eu não tenha todas as respostas, talvez ninguém tenha as respostas, né? Então acho que a tomografia e a imagem ainda é muito incerto em tudo isso que a gente está vendo. Falar um pouco da radiografia. Radiografia é um método de imagem que, se nós formos ver no ATS, nas recomendações americanas, a radiografia de tórax é um método de imagem recomendado nas infecções pulmonares. Então, tomografia com método mais tardio, porém, ela é muito pouco utilizada no coronavírus. Isso tem um motivo muito específico, ela tem uma baixa sensibilidade. 2/3 dos casos são normais, então, e refletem muito pouco do que a gente encontraria fazendo uma tomografia. E os achados são claramente subestimados. E a gente vê nisso em pacientes que estão na UTI fazendo radiografia, e quando faz a tomografia você vê muito vidro fosco, mais achados, e a radiografia ela é muito limitada para essa avaliação. Então, por isso que ela não é indicada como exame de imagem inicial no coronavírus. Um outro aspecto que eu acho que é bem importante na radiografia são essas opacidades periféricas bilaterais que nós conseguimos encontrar nos pacientes, e quando tem essa suspeição do coronavírus, e quando a gente encontra essas imagens, elas são mais específicas para esse achado, principalmente quando elas são bilaterais, simétricas e predominam nos lobos inferiores. Quando nós vamos para a tomografia, eu acho que vários achados já foram descritos. Ela tem uma sensibilidade bem variável, entre 61% e 97%. Isso em diversos artigos, e depois eu vou explicar um pouco por que existe essa variação da sensibilidade tão grande, né? Chegando a quase 100% em uns artigos e uma sensibilidade média em outros. Mas os achados tomográficos, eles são diversos, mas principalmente se resumem a opacidades em vidro fosco, que são encontradas em 86% dos casos, seguido da consolidação pulmonar, depois da pavimentação em mosaico, e outros achados como opacidades lineares, também linhas justapleurais e atelectasias laminares, principalmente nos casos mais tardios. Note que a escavação, nódulos e o derrame pleural e a linfadenopatia são achados menos frequentes e não são encontrados praticamente nos casos mais iniciais da doença. E sim em alguns casos onde existe sobreposição de uma infecção bacteriana, ou em casos mais tardios aí de pacientes que já existe uma pneumopatia prévia. Principalmente são a distribuição bilateral e periférica na maioria dos casos. Eu acho que o marco dos achados tomográficos foi quando foi publicado, no dia 25 de março, o consenso dos achados tomográficos da Sociedade Americana, então do RCNA, junto com a Sociedade ATS e o Colégio Americano de Radiologia. E esse statement, né, esse consenso, ele
tentou dar uma luz para a padronização desses achados tomográficos para tentar fazer um consenso aí do que a gente conseguiria relatar para os clínicos ou para os médicos no geral, e também para que os radiologistas conseguissem falar a mesma língua. E esses descritores, eles podem ser utilizados, e aí vai depender, primeiro, da suspeita clínica. É um paciente que existe uma suspeita clínica grande no quadro clínico do paciente, também levando em conta a prevalência local, é um local de alta prevalência, onde a probabilidade de pré-teste é aumentada, do status clínico do paciente, e também se são pessoas, grupos de investigação para COVID. Vamos começar falando um pouco do padrão típico para COVID, padrão tomográfico, né? Isso aí são achados tomográficos. O que é um padrão típico? São achados que são comumente relatados na tomografia, que são de maior especificidade. Então, esses achados, eles são frequentemente vistos, eles são possíveis de se distinguir de outras doenças agudas pulmonares, principalmente áreas com alta prevalência de COVID. Então, os achados que quando a gente encontra, a chance de ser coronavírus é grande. Então, esses autores relatam que as opacidades em vidro fosco periféricas, bilaterais, com ou sem consolidações, e eu acho que aqui vale a pena fazer um parênteses qual que é a diferença de opacidade em vidro fosco e consolidação. Então, opacidade em vidro fosco são aquelas opacidades que é como se houvesse um preenchimento parcial do alvéolo, do espaço aéreo. Então, quando a gente fala em opacidade em vidro fosco, ainda é possível ver no interior dessas lesões os vasos e os brônquios, as paredes dos brônquios. Diferente da consolidação. Quando existe a consolidação, é exatamente o mesmo processo, mas quando você encontra um preenchimento completo do espaço aéreo, do alvéolo. Então, a consolidação, você não consegue mais distinguir no seu interior os vasos sanguíneos. Então, frequentemente, um vidro fosco, quando evolui, vai para a consolidação, e uma consolidação, quando ela começa a se curar ou melhorar, uma involução, começa, nesse caso, a ter aí um clareamento, e aí ficam as opacidades em vidro fosco. Muito bem. Então, o que é típico? São essas opacidades em vidro fosco, periféricas, que predominam aqui nas regiões bilaterais, basais, bilaterais. Isso é bem típico do coronavírus. Pode estar associadas a focos de consolidação, vidro fosco aqui, note que aqui dá para ver bem o vaso no interior, aqui foco de consolidação, então pode coexistir com ou sem consolidação, e às vezes essas opacidades de vidro fosco, ela pode estar associada a pequenas linhas intralobulares internas, e quando existe essas linhas intralobulares internas, o que a gente chama de pavimentação no mosaico, né? Então aqui são áreas de vidro fosco, geralmente podem ser arredondadas. Note aqui os vasos dentro dela, aqui já formando algumas consolidações, aqui já formando um padrão que lembra uma pavimentação em mosaico, onde que existe o vidro fosco e essas linhas intralobulares no interior dessas opacidades em vidro fosco. Note que para existir esse padrão de pavimentação em mosaico, é necessário que seja uma opacidade em vidro fosco, porque a consolidação você não conseguiria ver essas linhas. Então, esse caso é um paciente do sexo masculino de 35 anos, que teve uma tosse há 7 dias, e tinha suas opacidades bilaterais, peribroncovasculares, periféricas, com esse padrão, muitas vezes em pavimentação em mosaico. Um outro achado, que também é bem evidente, são essas opacidades peribroncovasculares, né, bilaterais, também com esse padrão de pavimentação em mosaico. Então, note que quando a gente fala um padrão peribroncovascular, parece que essas opacidades, elas seguem aí o esqueleto axial do pulmão, não? Então esse interstício peribroncovascular. Então ela segue os brônquios e os vasos até a periferia, note que nesses casos existe bem esse padrão peribroncovascular, e também algumas opacidades periféricas. Um outro achado bem típico é o sinal do halo invertido, ou outros sinais de pneumonia organização, que aí é visto na fase mais tardia da doença, né? Então, o que são esses sinais de pneumonia organização? Você tem o padrão perilobular.
Então, note que essas opacidades aqui, tanto as consolidações como as opacidades em vidro fosco, parece que elas fazem um recorte nos lóbulos pulmonares secundários. Elas parecem que poupam os lóbulos pulmonares secundários e vão pulando, então faz esse aspecto meio recortado. Isso é muito típico da pneumonia em organização. Então, existe uma reabsorção, né, é uma reação do pulmão, é um processo inflamatório, é uma injúria, e muitas vezes tem esse padrão que a gente chama perilobular. Isso é muito típico do COVID. O COVID ele evolui com uma pneumonia em organização, principalmente nas fases mais tardias, e isso se reflete muito na imagem, e quando isso se reflete na imagem, é um padrão muito típico. Então, aqui vale a pena citar que existe um padrão que nós chamamos de halo invertido. O que é o padrão de halo invertido? O padrão de halo invertido ele foi inicialmente descrito principalmente para a pneumonia em organização, né, quando você tem o vidro fosco na região mais interna e a consolidação, né, fazendo como se fosse um halo mais externo, e note também aqui essas opacidades arredondadas que são bem mais evidentes nos pacientes com COVID. Esses achados, essas opacidades de aspecto arredondado é bem típico da doença. E aqui é um padrão aqui em halo invertido, então você tem o vidro fosco interno e o foco de consolidação bem na parte externa. Então esse aqui é um aspecto muito característico da pneumonia de organização relacionado ao coronavírus, a gente encontra também nas fases mais tardias da doença, e também um achado que é bem frequente. Como que nós, radiologistas, relatamos, né? Então o que mais a gente usa aqui? Tais achados ou o conjunto de achados são típicos de pneumonia viral, ou são compatíveis com pneumonia viral, ou são frequentemente observados nos casos de pneumonia viral. Eu tenho preferido colocar pneumonia viral ou pneumonia COVID, né, muito mais pneumonia viral do que colocar a palavra COVID, mas não é errado, a gente coloca também. E o que a gente tem colocado é assim: paciente veio com suspeita de pesquisa para coronavírus, síndrome gripal. Nós colocamos a indicação, na grande maioria das vezes, paciente pesquisando com suspeita de coronavírus, e necessariamente o relatório ele tem que vir com uma opinião seguindo essa padronização. Então, vamos lá. Acho que lembrar que não quer dizer que o achado é típico, acho que isso é uma coisa importante, que ele é patognomônico ou que não existe um diagnóstico diferencial para isso. Então, note que essa interstipatia pulmonar aqui ela tem uns achados muito semelhantes e não é um coronavírus, né? Então, lembrar muito que não é porque temos aí o coronavírus que as outras alterações pulmonares deixaram de existir. Então, a gente tem milhões, assim, tem diversas alterações pulmonares que podem simular o aspecto até típico do coronavírus. Então, lembrar, não é porque é típico que a tomografia vai direcionar exclusivamente que não vai ter diagnóstico diferencial. Mas aí nós temos o padrão indeterminado para a COVID, e eu vejo muito isso no nosso grau de complexidade de pacientes. Eu acho que o indeterminado, e eu vejo isso na prática, ele é muito frequente, tá? Então, quando nós chamamos que um padrão é indeterminado para a COVID, é quando os achados são comumente relatados, porém esses achados são completamente inespecíficos. Então, eles podem ser vistos no COVID, mas eles são menos distinguíveis de outras doenças agudas pulmonares mais frequentes. E aí ele pode acontecer quando tem processos mistos, né? Pode ocorrer, então, pode ter sobreposição de outras doenças, ou pode ser uma doença muito frustra, ou um paciente numa pneumopatia, ou quando essa alteração ela é muito... não dá sinais, né? Unilateral, não dá sinais de que pode ser o COVID. Então, qual que é o nosso padrão? O que nós seguimos? Primeiro que tem que ter uma ausência das características típicas do coronavírus. Segundo que ou você tem umas opacidades em vidro fosco multifocais, que são perilares, ou seja, elas não são aquele padrão mais periférico, elas são mais centrais, ou elas são laterais, pode ou não ter consolidação envolvida, né, mas sem uma distribuição muito específica, e que elas não sejam arredondadas ou periféricas, né, lembrar que aquelas opacidades arredondadas e periféricas, elas são bem típicas. Ou quando você tem discreta opacidades em vidro fosco, né, que são esparsas, um quadro muito discreto também, completamente inespecífico. Ou lembrar que esses achados eles podem ser caracterizados nos casos de COVID, né? Porém, eles não são
específicos, eles são completamente inespecíficos e eles podem ocorrer numa variedade de processos infecciosos e não infecciosos, né? Então, olha esse caso aqui. Então, são pequenas opacidades em vidro fosco, nos lobos inferiores, muito discreto, pode ser qualquer coisa, pode ser um processo inflamatório de outros vírus, um processo inflamatório bacteriano muito frustro, uma doença em involução, ou até coronavírus. Então, são quadros completamente inespecíficos. Ou uma doença unilateral, que é vista em 25% dos casos do coronavírus. Então, nesse caso aqui, é um paciente que é positivo para o coronavírus, tem uma doença unilateral. Mas nesses casos de doença unilateral, nós consideramos como quadros inespecíficos. Então, ou quando essas opacidades em vidro fosco, elas são mais centrais, meio peribroncovasculares mal definidas, né? Existe isso não existe uma variação interobservador muito grande no indeterminado, né? Eu vejo isso na prática, eu vejo isso na Santa Casa, entre os nossos radiologistas, eu vejo isso no Fleury, onde eu trabalho, entre radiologistas experientes. Então, esse indeterminado tem uma grande variação interobservador. Mas esse é um caso que foi caracterizado aí nesse artigo como indeterminado, então são quadros que eram bem peribroncovasculares, mas não tinham uma distribuição muito específica, eram mais centrais e não eram arredondados. Então, só para ter uma noção, esse é um paciente de 41 anos que tinha uma pneumonia viral por H1N1 e tinha essas opacidades em vidro fosco aí pequenas, discretas, esparsas. Então, coronavírus pode se apresentar? Sim, pode, mas outras viroses também podem se apresentar, então lembrar que o diagnóstico diferencial é amplo. Como nós relatamos, então, conjunto de achados, embora inespecíficos, eles podem ser observados nos casos de pneumonia viral, atípica, ou pneumonia COVID-19, mas são achados indeterminados, ou esse padrão, padrão tomográfico indeterminado para coronavírus, para COVID. Um outro padrão é o padrão atípico para COVID. Esse eu acho que é o padrão que pode levar a alguma confusão para quem está recebendo o exame, tanto para os clínicos, né, até para os pacientes, né. Então, eu já tive até paciente que falou, olha, deu atípico, né, então quer dizer que eu estou com uma pneumonia viral? Não, vamos tentar entender um pouco. Então, são achados que são infrequentes, ou eles geralmente... Eu não acho que agora mudou um pouco, né? Eles não reportados na infecção. Eles são achados infrequentes da infecção pelo coronavírus. Então, esses achados tomográficos frequentemente vistos em outras infecções, né? Então, eu vou demonstrar quais que são, ou em padrões não infecciosos de lesão pulmonar. Então, são achados que são mais frequentes de outras infecções ou outras alterações pulmonares. Então, para você ter isso, você tem que ter uma ausência dos achados típicos ou indeterminados e encontrar um desses quatro, ou uma consolidação lobar ou segmentar isolada sem opacidades em vidro fosco, aí lembrar uma pneumonia bacteriana, né? Ou pequenos nódulos, aí aqueles nódulos centrolobulares, lembra uma tuberculose, ou aqueles nódulos em árvore de brotamento, ou escavações pulmonares, aquelas lesões que estão cavitadas, então essas escavações pulmonares também podem levar a outro processo, ou espessamento liso de septos intralobulares com derrame pleural. São todos achados atípicos para COVID. Quer dizer que não pode ser coronavírus? Pode ser, mas a chance de ser muito pequena, é muito remota, a chance muito maior de não ser. Então, esse aqui é um padrão atípico, então esse aqui é um caso da literatura, onde que foi um paciente que foi visto era suspeito, mas na tomografia mostrou umas consolidações. Se eu fosse lá dar esse exame, eu falava, isso aqui é completamente atípico, isso deve ser uma pneumonia bacteriana. Nesse caso, era um paciente já internado numa UTI, foi infectado pelo coronavírus, mas tinha uma sobreposição de uma infecção bacteriana junto, então era impossível de você olhar esse exame e falar que isso é um coronavírus, fez o teste e deu positivo. E aqui outros achados atípicos, né? Então, nódulos centrolobulares, uma tuberculose, lesão escavada, árvores em brotamento, aqui uma tuberculose pulmonar. Ninguém ia achar que era um coronavírus. Mas outras viroses também podem dar nódulos centrolobulares muito mal definidos. Então, aqui um vírus sincicial respiratório, aqui um metapneumovírus humano, então todos levando aí um padrão de nódulos centrolobulares, meio peribroncovasculares, mal definidos, né? Um padrão bem atípico para o coronavírus. Como nós relatamos, né? Então, como se é preconizado? Então, o conjunto de achados é atípico,
ou não comumente observado no caso de pneumonia viral. Eu tenho relatado, né, tais achados são compatíveis com o padrão tomográfico atípico para pneumonia viral. Aí, geralmente, o que se preconiza é que coloque o diagnóstico alternativo. Então, no caso da tuberculose, considerar a possibilidade de tuberculose pulmonar ou de um edema pulmonar, ou de uma hemorragia pulmonar. Então, a gente vê diversos diagnósticos diferenciais aí que podemos relatar nesses casos. E uma outra categoria é o exame negativo para pneumonia viral. Então, é quando a gente encontra uma tomografia normal ou com ausência de achados de pneumonia. Então, você não observa achados tomográficos que são indicativos de pneumonia, a gente coloca ou ausência de opacidade em vidro fosco, ou focos de consolidação pulmonar. Mas aí tem um porém, né, que a tomografia ela pode ser negativa em casos de COVID, eu vou mostrar isso para vocês, então a gente coloca uma nota que a tomografia sem alterações pulmonares significativas, ela não exclui a possibilidade de infecção viral. E isso é verdade. Uma tomografia normal não exclui que o paciente esteja infectado pelo coronavírus. Esse consenso também fala um pouco dos achados acidentais. Então, ele sempre relata que, para você levar em conta a prevalência do coronavírus, eles podem ser atribuídos quando as características típicas estão presentes. Então, fez uma tomografia por qualquer outra causa, aí até que a doutora Sandra comentou no começo, levou uma facada, fez uma tomografia nas bases pulmonares, tem achados típicos. Então, vamos pensar em coronavírus, porque estamos numa pandemia, num ambiente onde a probabilidade aí é alta de ser. Toma muito cuidado com achados indeterminados atípicos, tá? Então, cuidado para não ficar colocando como tudo aí é coronavírus hoje em dia, e isso a gente vê que tem um viés claro na nossa... Isso nós radiologistas, é claro, a gente olha vidro fosco no pulmão já acha que é coronavírus, né? Então, isso era muito frequente, o vidro fosco eu falo que a nossa tosse é muito frequente, mas hoje em dia tem que tomar muito cuidado para não ficar chamando tudo de coronavírus, né? Principalmente quando não é pesquisa de pneumonia viral. Um paciente fez por qualquer outra coisa, né? Então, estão pesquisando um check-up e achar um vidro fosco não quer dizer que esse paciente esteja com coronavírus, a não ser que seja típico, tá? Nesses casos, eu sempre preconizo, e tanto para os residentes, né, nós radiologistas, para ligar para o médico solicitante, chegar num consenso, né, ir para se relata a pneumonia viral, se coloca no relatório essa possibilidade, para não levar alguma ansiedade, né. Eu relato, assim, faz pouco tempo, eu coloquei um achado atípico, era um passeio, né, era uma idosa que estava fazendo um controle de uma pneumonia, uma pesquisa de síndrome gripal. E aí, tinham achados que lembrava muito uma esteocitose pulmonar, né, era tabagista. Eu coloquei, junto com outro colega, né, que era compatível com o padrão tomográfico atípico, e uma mulher ficou chorando 2 dias, achando que estava com coronavírus. Então, pode gerar uma certa ansiedade, né, isso que eu coloquei na pneumonia viral, mas a gente sabe que isso gera ansiedade. Então, sempre usar a pneumonia viral, acho que é preferível, lembrar que a gente pode errar, e estamos errando bastante nesses casos. Então, esse é um paciente do sexo masculino de 44 anos, que estava com diarreia há 5 dias, fez uma tomografia abdominal, e na base do tórax foi encontrado esse padrão. Então, no caso, esse foi um paciente positivo para coronavírus, mas era um padrão completamente indeterminado, né? Lembrar que vale a pena ligar para o médico, falar, olha, tem um vidro fosco, né? Vamos, de repente, pensar que pode ser, né? Vamos, talvez, será que esse paciente não está tendo uma síndrome gripal? Será que, né, vamos pesquisar melhor? Se tiver necessidade de pesquisar, acho que vale a pena, sim, fazer aí um teste de coronavírus, né, principalmente uma questão aí de isolamento social, né, de tomar todas as recomendações cabíveis. Bem, esse artigo ele saiu há muito pouco tempo, tá, e aí foi avaliado aí a variabilidade interobservador e também a correlação com o PCR do consenso, né? E foi visto que existe uma substancial, até moderada, até substancial variação aí, um consenso interobservador. Então, essa variação do interobservador foi relativamente boa, inclusive até em radiologistas do 5º ano de radiologia, né, do 5º ano, né? Então, eu acho que isso a gente vê também na prática, né, os nossos R4, eles acabam tendo uma acurácia muito melhor, né, em detectar isso e principalmente em classificar aí nesses quatro critérios.
Mas esse artigo ele também acende uma luz uma coisa que eu acho bem interessante, que ele classifica como, olha, não dá para a gente negligenciar a quantidade de casos de positivos de coronavírus nesse critério atípico e também no negativo. E olha isso aqui, o atípico até 2 a 5% ele pode ser sim positivo, tá? Com coronavírus, e até quase 30% de casos positivos na tomografia negativa. Então não dá para a gente negligenciar, então não dá para a gente, olha, deu atípico e negativo, então olha, vamos, com certeza não é. Então lembrar que pode ser sim. Tá? E um artigo também bem recente que saiu, avaliou esses casos que não eram suspeitos para coronavírus. Então ele fez uma análise retrospectiva desses pacientes que tiveram aí o PCR positivo e dividiram aí em pacientes que eram com suspeito ou não e classificaram segundo esses achados aí do consenso e viram que quando você utiliza aqui achados típicos, até em pacientes que não têm suspeição de coronavírus, você consegue acertar aí em uma porcentagem grande de casos. Então, vale a pena, então, acender a luz para esses achados típicos para coronavírus, mesmo nos pacientes onde que a gente não tem suspeita. Tá? Indo agora para uma outra parte da aula, eu vou falar um pouco da progressão dos achados, e eu acho que isso é central, né? Principalmente porque estamos falando de uma doença infecciosa, e como uma grande maioria dessas doenças infecciosas de progressão aguda, ela muda muito com o tempo, ela tem até uma certa previsibilidade dos achados ao longo do tempo, então eu acho que isso é um ponto muito importante. E tem um outro critério que eu acho interessante, que é uma dissociação clínico-radiológica. O que é isso? Nós vemos muito que isso não é exclusivo também do coronavírus, nós vemos em pneumonias, que os achados radiológicos, eles não acompanham a progressão clínica. Então, tem pacientes que têm grandes achados radiológicos, aí pulmão completamente branco e já estão melhorando clinicamente, e pacientes que têm, às vezes, poucos achados tomográficos e estão completamente assintomáticos, ou algum número de achados tomográficos e estão aí com algum tipo de com pouca doença, mas o que a gente sabe até o momento é que quanto maior a quantidade de consolidação, principalmente em pacientes de risco, maior a chance de ter uma progressão pior. Bem, para falar um pouco dos padrões evolutivos, vamos dividir a doença em 4 fases, né? Fase 1, de até 4 dias de início dos sintomas, o que a gente predomina quando existem achados tomográficos, porque podem não existir, tá? São as opacidades em vidro fosco. Já numa segunda fase de 5 a 8 dias, existe uma densificação maior e começa a aparecer essa pavimentação em mosaico, que é a associação, como eu já disse, da opacidade em vidro fosco com as linhas intralobulares. Na terceira fase da doença, que é de 9 a 13 dias, o que é mais frequente são as consolidações. Então, note aqui que você via aqui os vasos, aqui você não vê mais, aqui você vê as linhas intralobulares, aqui na fase 3 você não vê mais, você vê esse aspecto de consolidação. E depois de 14 dias da doença, o que nós vamos encontrar é uma absorção dessa consolidação dos pacientes que evoluem satisfatoriamente, já com umas opacidades reticulares, com umas linhas, né, umas opacidades laminares, né, lembrando pequenas atelectasia, algumas linhas, podendo até progredir em alguns pacientes, né, com uma certa distorção do parênquima pulmonar, numa pequena quantidade dos casos, e as opacidades em vidro fosco, elas podem persistir por muito tempo, aí meses até depois, e não necessariamente tem implicação clínica. Então, esse gráfico indica bastante nisso, né, olha que interessante que a tomografia pode ser normal aqui nos primeiros dias, até 60% dos casos, aí depois as opacidades em vidro fosco, elas vão diminuindo, depois aumentam novamente, e podem persistir, e as opacidades reticulares aqui, inclusive os focos de consolidação também, são fatores bem frequentes, sendo que as opacidades reticulares, que está aqui em roxo, vai começar a ser mais evidente nas fases mais tardias. Então, aqui um outro gráfico aqui de outro artigo, falando muito parecido, né? Então você tem no começo aqui até 56% dos casos de tomografia normal na fase mais precoce, depois nas fases mais intermediárias e tardias, a quantidade de tomografia normal é bem menor, mas ainda é possível de se observar a tomografia normal. A consolidação depois ela começa a aumentar com o tempo,
doença bilateral também aumenta, e as opacidades lineares aumentam nas fases mais tardias. Existem diversos artigos agora que estão tentando fazer uns scores tomográficos. Eu acho que esses scores, eles são muito usados para pesquisa, a gente vê diversas tentativas de ser usados os scores aí no TEP, no pacientes com fibrose cística. Eu, particularmente, acho que são muito bons para as pesquisas, na prática clínica não serve para nada, só onera o laudo, demora, torna uma complexidade que não acho necessário, né? Nesse caso, eles fizeram um score tomográfico envolvendo os lobos pulmonares, a quantidade de lobos, o tipo de alteração pulmonar envolvido, mas o que eu achei muito interessante disso é que essas alterações mostrou muito bem como essa doença evolui. Então, até os 10 a 15 dias dos sintomas, os pacientes aumentam as alterações tomográficas, o score tomográfico, e depois eles diminuem. Então, existe aqui uma curva aí invertido, né, ou em V, então, das achados tomográficos, onde eles pioram com o tempo, depois existe aí uma grande melhora. Então, isso aí é bem evidente na progressão temporal dessa doença, da quantidade. Então, a doença começa com poucos achados, ele evolui muito rapidamente para alguns achados, e depois ela melhora. Então, isso eu acho um outro aspecto que eu queria ressaltar nessa doença. Então, os aspectos de imagem da tomografia dos pacientes com coronavírus, eles mudam muito rapidamente, tá? Então, acho que isso é um outro fator aí de diagnóstico diferencial. Então, é a mesma coisa aqui. Então, um paciente que note que em 3 dias de doença, nessa radiografia, o paciente tinha algumas opacidades tênues periféricas, que aumentou para consolidações, que depois ocuparam quase todos os terços médios e inferiores do tórax. Mesma coisa nessa tomografia. Então, começou aqui com opacidades em vidro fosco, que foram aumentando com o tempo, depois houve aqui uma regressão com umas opacidades lineares, e aqui praticamente normal, aqui depois ao longo da doença. Então, note que essa tomografia seriada, ela mostrou que existe uma evolução muito rápida. Eu acho que isso é interessante, porque se nós fizéssemos uma tomografia aqui no dia 3 e aqui no dia 25, ela tivesse exatamente igual aos achados, eu ia desconfiar se isso fosse coronavírus ou não. Eu já acho que uma tomografia de coronavírus evolui muito rápido. Então, esses achados estáveis durante muito tempo, eu já pensaria em algo que não fosse uma outra causa das alterações pulmonares, talvez algo que o paciente já tivesse previamente, uma outra doença, ou um achado mais crônico do pulmonar, talvez uma interstitopatia, né? Certo, vamos falar um pouco agora do poder da tomografia como método diagnóstico. E aí que acho que está a maior confusão na tomografia que nós observamos até agora. E é muito do que eu relatei, né, desse monte, de ter muitos artigos sendo publicados ao longo do tempo, artigos que foram publicados com muita rapidez, para tentar entender um pouco essa doença, e muitos dos artigos tiveram conclusões muito precipitadas. Então, eu acho que eu queria começar com um artigo que é relativamente recente, de um grupo até do brasileiro aqui, um grupo oncológico, um hospital oncológico, que avaliou a acurácia da tomografia de tórax no diagnóstico de infecção pelo coronavírus, né? Foi uma experiência inicial em um centro oncológico. Então, eu acho que essa abordagem foi interessante. Quando eles consideraram, né, é um estudo retrospectivo, mas quando eles consideraram somente os achados típicos de coronavírus, eles tiveram muita especificidade, ou seja, eles diminuíram falsos positivos para essa doença. Mas quando eles consideraram, para tomar as condutas, os achados típicos indeterminados, ele teve uma maior sensibilidade, né? Então você abrange uma maior quantidade de pacientes, com isso você diminui teu falso negativo, né? Então, existe essa relação muito tênue entre o que você vai considerar como um achado positivo e o que você vai considerar como um achado, se você quer uma maior especificidade ou uma maior sensibilidade. Esses são pacientes que fizeram aí retrospectivamente a tomografia. Então, se nós virmos aí esse artigo, uma conclusão seria, poxa, então vamos começar a usar os critérios típicos aí como uns critérios aí já suficientes, vamos começar, não precisa nem fazer aí o PCR, né, como método laboratorial de diagnóstico, não precisa, a tomografia, então, é um método aí muito bom, muito tem uma sensibilidade, talvez até adequada, mas muito específico, então vamos começar a usar isso como método de triagem. E foi isso que os chineses pensaram nos artigos que começaram a
serem publicados logo no começo. Então, eles foram um grupo que tiveram mais experiência inicial aí com o coronavírus, e foram publicados vários artigos em revistas aí internacionais de renome, inclusive as maiores de radiologia, e afirmando categoricamente que a tomografia deveria ser utilizada como método de triagem nos hospitais de todo o mundo, como método suficiente, já que o PCR tem falhas, né, uma sensibilidade aí que pode ter algum falso negativo, demora para sair em todo. Então vamos fazer tomografia em todo mundo, vamos parar aí caminhões com tomografia em todo que é lugar. Então nada mais errado do que esses artigos iniciais. E o primeiro artigo que veio falar um pouco mais disso foi esse, e eu acho que esse foi um artigo muito bacana, né? Ele foi publicado analisando o navio Diamond Princess, que foi um cluster de coronavírus, foi o primeiro cluster de coronavírus fora da China. Então, esse navio, ele tracou no Japão, saiu da China, e ele teve, de 4 mil, chegou a ter aí 800 pessoas contaminadas, era um grupo homogêneo, testaram todo mundo no navio. Então, é um cluster mais homogêneo possível, fizeram tomografia em todo mundo aí que tinham os PCR positivos, e esse artigo abordou 102 casos, desses 102 casos, 73% eram sintomáticos, que tinham aí o PCR positivos. Então olha que interessante, né? Então, tem bastante pacientes PCR positivos assintomáticos, a gente sabe disso na prática clínica, e uma coisa muito interessante, que os achados tomográficos dos pacientes com casos assintomáticos, até metade desses casos tinham achados tomográficos. Então olha que interessante, né? Então, paciente assintomático, PCR positivo, fazia a tomografia, metade dos pacientes aí tiveram opacidades em vidro fosco, que foi os casos mais frequentes em até 80% das vezes. E outros artigos também começaram, então vamos fazer o seguinte, vamos avaliar um pouco a performance dos radiologistas, né, em avaliar o diagnóstico diferencial do COVID frente às outras pneumonias virais, né. Então foi aí um grupo de radiologistas chineses, americanos, então viram que os radiologistas, eles podem distinguir aí a pneumonia do COVID de uma outra pneumonia viral com uma alta especificidade, mas uma moderada sensibilidade. Então olha que bacana, vamos fazer isso em todo mundo, porque a tomografia consegue distinguir sim esses achados, né? Então mais um artigo que teve algum viés aí que a gente vai discutir depois. Então isso aqui é só mais um exemplo, né, de um paciente que teve um coronavírus, são 2 coronavírus, né, o COVID e o MERS. Então olha como é que a apresentação pulmonar pode ser muito parecida, né, então você vê que uma tomografia ela não é específica para isso, e também para outros achados virais, outras infecções virais. Bem, então vamos voltar a esses artigos. Foi publicado aí, esses autores, um artigo que eu achei que foi central nisso, em discutir todos esses artigos que vinham tendo até agora, de uma maneira muito crítica mesmo, assim, até, assim, foi considerado uma coisa até cômica, de como eles conseguiram desfazer todos os vieses desses artigos. Então, os artigos que falavam numa sensibilidade da tomografia muito alta, vamos fazer tomografia em todo mundo como método de triagem. Então, claramente, eles apontaram essa sensibilidade foi superestimada, porque existiam vieses de seleção. Nesses pacientes, principalmente nos casos chineses, hospitais chineses, os pacientes mais graves faziam tomografia. Então, claramente, você tem um viés de seleção de tomografias mais positivas. Depois que não existiam muitos critérios, não foram definidos critérios para tomografia positiva, qualquer alteração tomográfica era dada como positiva. Então eles tinham positivo e negativo. Então é muito fácil falar que a tomografia é positiva em todo mundo, né? Artigos que falavam que a especificidade da tomografia era excelente, como aquele artigo lá que falava que a tomografia é muito boa para pneumonia viral. Bem, a gente sabe que o diagnóstico diferencial na vida real não é apenas com infecção viral. Tem diversas alterações inflamatórias e não inflamatórias do pulmão que podem simular aí opacidade de vidro fosco e consolidação pulmonar. Segundo que o valor preditivo positivo de qualquer método ele é muito elevado nas regiões de alta prevalência, principalmente nas regiões onde você tem uma probabilidade pré-teste. Estamos numa pandemia. Então, esse artigo ele acabou desmontando todos esses mitos através de fatos aí da tomografia. E vamos entender um pouco agora quais são as recomendações, né? Já que desmontamos tudo que tem na literatura até agora, vamos colocar agora o pé no chão e
colocar aí um pouco a ansiedade e entender o que as grandes aí sociedades aí americanas e brasileiras recomendam. Então, a tomografia ela tem uma sensibilidade variável, particularmente nos estágios mais precoces da doença, e tem um baixo valor preditivo negativo, ou seja, ela não serve para como método de triagem, devido a esse baixo valor preditivo negativo. E vamos, então, ver agora quais são as recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia, que foram bem recentes, do dia 9 desse mês, do uso do método de imagem para pacientes suspeitos de coronavírus. Então, vamos lá. Primeira recomendação. Tomografia de alta resolução do tórax, ela não deve ser usado como método isolado para o diagnóstico de COVID. Nem tampouco deve ser realizada para rastreamento da doença. Isso eu copiei e colei, tá, gente? Exatamente assim que está escrito. Para se definir um diagnóstico de COVID, é preciso estar pautado nas informações clínico-epidemiológicas, mas realizar exames de PCR e ou sorologia. E os exames de tomografia, ele passa, então, a ser um auxiliar nessa definição diagnóstica, né? Porém, precisa ser cuidadosamente correlacionado com os dados clínicos e laboratoriais. Então, vamos lá. Em pacientes assintomáticos, os exames de imagem não são indicados. Nenhum exame de imagem é indicado. Já nos pacientes sintomáticos leves, que têm PCR ou IgM negativos, ou IgM ou IgA, né, negativos, os exames de imagem não são indicados, a não ser ela pode ser realizada quando se exista uma piora do quadro, aí, ou uma hipoxemia, né, ou um quadro respiratório, aí, dispneia muito acentuada. Quando existe um PCR ou um IgM positivos, o que se recomenda é que avalie os fatores de risco para a progressão da doença. Se esses fatores de risco são ausentes, os exames de imagem não são indicados, porque eles não vão alterar o desfecho. Porém, se esses fatores de risco são presentes, a tomografia pode ser realizada. Já nos pacientes onde que não existem exames de risco, a tomografia ela pode ser realizada se houver piora do quadro respiratório. Já nos pacientes que não têm acesso a exames laboratoriais e tem uma probabilidade de pré-teste baixa, os exames de imagem não são indicados. Já quando a probabilidade de pré-teste é moderada ou alta, como nós estamos aqui no nosso meio em São Paulo, sem acesso aos exames laboratoriais, ou quando os exames demoram muito tempo, né? Então a gente sabe que essa pode ser a realidade. Então, se os pacientes têm um fator de risco para a progressão da doença, os exames de imagem não são indicados. E quando se existe, tem um fator de risco para a progressão da doença, a tomografia aí sim pode ser realizada. Pacientes sintomáticos moderados a graves, aí os exames de imagem podem ser indicados aí a critério dos clínicos. E quando indicada, o protocolo da tomografia de alta resolução é preferencialmente com um protocolo de baixa dose que a gente já faz, que é menor do que 3 millisieverts, né? E o uso do meio de contraste endovenoso não está indicado, devendo ser reservado para situações específicas. Aí eu estou desconfiando de TEP, né? Então vamos tentar fazer nesses pacientes especificamente, né? Após a avaliação do radiologista. Então, com os dados disponíveis até o momento, os achados de exames sistemáticos de tomografia para pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus, ou nos casos confirmados, eles não parecem influenciar desfecho, eu acho que isso é muito importante, e até o momento não há estudos que sustentem os achados tomográficos como preditores da evolução clínica. Então, ambos, o PCR e a tomografia, eles não têm valor preditivo negativo suficientemente elevado para retirar pacientes suspeitos do isolamento. A radiografia e a ultrassonografia, eles podem ser realizados em pacientes acamados ou sem condições de realização de tomografia de tórax, e aí eu falo isso porque, assim, lembrar que todos esses métodos, eles são, assim, difíceis, né, assim, de serem utilizados em locais, principalmente porque estamos numa situação de restrição, né? Não dá para reservar aí uma radiografia só para ficar para aqueles pacientes, né? A nossa realidade é muito diferente disso, talvez em hospitais melhores, assim, com mais recursos financeiros, né? Que não depende tanto de verbas do SUS, mas tudo dá para ser aprimorado. E a ultrassonografia de tórax, eu acho que também deve ser utilizado com parcimônia, simplesmente para delimitar derrame pleural, porque eu acho que a experiência aí de quem faz o exame ainda é muito restrita para fazer diagnóstico aí de evolução de pacientes com coronavírus com ultrassom. Isso no mundo, né? Então não é só no Brasil.
Então, a tomografia de tórax ela pode se realizar em pacientes se há piora dos sintomas ou suspeitas de complicação. Agora, esse é o último aspecto, os aspectos adicionais para o coronavírus, vou falar algumas coisas. Então, só para diferenciar um pouco dos pacientes pediátricos, eles têm uma avaliação, eles são menos acometidos, são mais leves, são doenças menos graves, e quando acometidos também são um pouco diferentes. Então, geralmente, quando são acometidos, tem opacidades em vidro fosco, com halo em vidro fosco, mais menores, né, ou nódulos com halo em vidro fosco, peribroncovasculares, pequenas, periféricas, podem até consolidar, mas é muito raro isso acontecer. A gente tem visto muito pouco caso de paciente pediátrico, assim, se eu vi um ou outro, assim, dá para contar nos dedos. Tem outros métodos que já foram avaliados aqui, então esse é um paciente que fez um PET oncológico, não foi feito nem para coronavírus, aí como surpresa aí veio com achados tipos de coronavírus, aí o PET até demonstrou uma captação ávida pelo radiofármaco, aí pela glicose, então olha como tem essa captação excessiva, é um processo inflamatório, né, então realmente capta bastante. Achados abdominais podem acompanhar também, então até 33% em algumas séries de pacientes internados eles podem ter alterações abdominais, e aí as principais isquemia e colestase, que são os mais frequentes, né, então tem outros artigos que demonstram isso, então pacientes podem abrir os casos aí com um quadro abdominal, e alguns também artigos demonstram que pacientes que abrem com quadros abdominais, geralmente eles têm um prognóstico pior, eles evoluem para quadros mais graves, e estamos chegando aí ao final da aula, né? Acho que muito se fala aí das alterações das manifestações vasculares da pneumonia por Covid, então são diversos aí artigos que falam disso. Esses são artigos que mostram o método de Dual Energy, onde que você consegue fazer uma perfusão pulmonar, aqui é um mapa de iodo, então você encontra aqui alguns vasos segmentares pulmonares dilatados, note que aqui são bem vistos, né? Então eles falam que pode ser por causa da inflamação, e algumas áreas aí de hipoperfusão, que pode, aí o autor relaciona isso a uma manifestação da alteração da trombose microvascular, que pode ter aí no quadro de hipercoagulabilidade desses pacientes, e lembrar que esses pacientes também podem, através desses quadros aí de alterações na microvasculatura e também na macrovasculatura, evoluir para casos de tromboembolismo pulmonar. Então, nos casos aí que nós encontramos na literatura, 20 até 30% dos pacientes podem evoluir. Alguns artigos falam que esses pacientes, principalmente nos casos internados, mas tem artigos, principalmente esse, que é bem recente, do grupo de Harvard, onde que os casos aí foram de TEP foram vistos aí em pacientes também fora aí do ambiente de internação aí na terapia intensiva. Bem, sequelas de Covid. Até esse momento é muito duvidoso, a gente sabe muito pouco, estamos começando a ter um pouco mais de experiência na sequela agora. Até 20% dos pacientes que evoluíram aí para síndrome de angústia, né, aqueles pacientes que foram para UTI com dano alveolar difuso, eles podem ter achados residuais na tomografia, né, então isso tem porque o substrato anatomopatológico desses pacientes, isso é visto também fora desse contexto, né, de outras alterações pulmonares, quando evolui para dano alveolar difuso e áreas de pneumonia e organização, até 20% podem sim evoluir com os achados, e aí alguma reticulação. Nós vemos também alguns pacientes aí muito graves que estão evoluindo para uma fibrose, uma distorção do parênquima pulmonar, umas bronquiectasias de tração, então é possível de ser visto. E os fatores de risco são os pacientes com idade avançada, comorbidades, tabagista, ou que tem algum tipo de alteração pulmonar, e até tem a ver com o tempo de internação. Então, esse é um caso da literatura, a gente tem alguns casos onde que, isso mostra bem a seta, é evidente alguns casos de bronquiolectasias de tração. Então, isso já mostra aí um componente fibrótico, e note que existe aí uma alteração da perfusão também, é um mosaico grande do parênquima pulmonar, que aí também é descrito nesses casos mais tardios aí de pacientes que teve, indicando aí uma alteração de pequenas vias aéreas. E, para finalizar, qual que é o papel da quantificação do parênquima pulmonar, né? Acho que isso aí a gente está começando a falar muito, né? A gente tem uma experiência com a tomografia para quantificar uma tomografia como biomarcador, né? Então, biomarcador é qualquer método, é um método que tem a ver com prognóstico, pode direcionar um tratamento, é muito utilizado na pesquisa. A gente tem
experiência nessa tomografia na utilização como um biomarcador no enfisema, quantificação das densitovolumetrias, e também na fibrose pulmonar, então para fazer um acompanhamento, mas mesmo esses estudos são muitos estudos assim, de doenças pulmonares crônicas, que são assim, milhões de artigos ao longo de 10, 20 anos, e mesmo assim a tomografia é muito pouco pedida para isso. Então, não temos até o momento qualquer indício que quantificação vai alterar o desfecho, aí, ou tem a ver aí com gravidade da doença, tá? Por enquanto, artigos assim realmente bem feitos, que mostram claramente, tem um artigo pequenos, com N muito pequenos, mostrando que pacientes aí que tem com mais consolidação, mas mesmo assim são muito pequenos, não dá para a gente chegar aí numa conclusão muito boa, e lembrar que para isso, né, como é que a gente quantifica? Temos alguns métodos, ou a gente olha e quantifica, que é o que a gente tem feito atualmente, né, uma quantificação visual, mas lembrar que quantificação visual tem muita variação interobservador e intraobservador também, tá? E tem os métodos semi-quantitativos e quantitativos que estão sendo avaliados, inclusive com inteligência artificial, né, e estão saindo agora. Então, análise visual, quando a gente preconiza na Santa Casa, laudamos assim no Fleury, a gente considera leve quando tem menos do que 25% do parênquima pulmonar acometido, e aí existe uma pergunta, mas como vocês avaliam? Olhômetro, famoso olhômetro. Moderado, quando tem entre 25% e 50% do parênquima acometido, e acentuado quando tem maior que 50% do parênquima acometido. Ah, mas onde isso saiu? Boa pergunta. Alguns artigos, aí, algumas recomendações do Ministério da Saúde falam que quando você tem critérios de gravidade, eles utilizaram maior do que 50% do parênquima acometido. Porém, como que a gente vai avaliar o 25 a 50 e o menor do que 25, para que isso serve? Eu acho que isso dá um pouco mais de segurança, né, para quem está lá na ponta, vendo o paciente, de que, olha, isso é uma doença mais tranquila, né? Apesar de que eu, particularmente, estou tentando colocar leve, moderado, acentuada, porque não dá para falar que um paciente que tem 25, 50% é uma doença moderada, né? Não tem artigo que fale isso. E aqui é uma análise quantitativa, é um software que a gente está testando, muito interessante, de um fabricante, onde que ele automaticamente faz uma densitovolumetria dos achados, circula as alterações pulmonares, dá uma quantificação, uma densidade média, e mostra aqui uma análise volumétrica da quantidade da alteração pulmonar. E uma coisa que a gente chegou, quando a gente começou a ter experiência, que a gente superestima visualmente muito isso. E tem outros artigos que mostram que essa superestimação da quantificação visual pulmonar é um problema da ótica humana, né? Isso é uma coisa que acontece, sempre lá acontecer. Então eu quero mostrar aqui um caso que eu achei bem interessante. Esse é um paciente com coronavírus, então ele foi fazer uma tomografia, tinha um monte de opacidades em vidro fosco, peribrôncas e periféricas bilaterais, bem difusas, né, predominando aí um pouco mais os lobos inferiores, e quando a gente laudou, todo mundo chegou no consenso que o que foi relatado que eram 25 até 50% do parênquima pulmonar acometido, né, então, ótimo, então fizemos aqui, depois colocamos no software, né, no software de quantificação, nessa de semi-quantitativo, e esse software, então, avaliou aqui, circundou as opacidades, tinha até outras menores que nós fomos, porque é semi-quantitativo, porque a gente consegue alterar. Então, alteramos o software, e para nossa surpresa, o interessante é que a porcentagem é de 10%. Então, olha como nós superestimamos, né? Então, tudo que a gente está chamando de 25% a 50%, e eu vou te falar tudo mesmo, tá? É menos do que 25%. Ou seja, estamos falhando, temos muito que aprender. Eu acho que dificilmente a gente vai chegar aí num consenso do que é isso. Então, eu acho muito limitado o que a gente está fazendo até o momento em relação a isso, mas a gente continua usando e, enfim, esse software ainda não é pronto para uso clínico, né? É só pronto para pesquisa. Então, outros softwares estão sendo desenvolvidos em parceria com grandes hospitais, inclusive, esses softwares todos utilizam deep learning, né? Que eles vão aprendendo com o número de casos que são inseridos. Então, eles utilizam artifícios aí de inteligência artificial. E, por fim, acho que esse é o último slide. Vocês devem estar cansados, né? Então, começou a querer ter uma abordagem de fenótipos aí. Isso eu achei muito interessante, uma coisa bem recente. Então, avaliar aqui os fenótipos na admissão. Então, aqui, sendo com um fenótipo, um paciente que vai na admissão com uma opacidades multifocais, de opacidades aí em vidro fosco, possivelmente com uma
uma hiperperfusão. Esses pacientes têm alguns reflexos clínicos diferenciados, e até sugerem algumas condutas clínicas, mas ainda é um estudo bem inicial. O segundo fenótipo é um paciente que tem aí opacidades que não são não homogêneas, né? Pode ser heterogêneas, associadas a atelectasias e opacidades peribroncovasculares. E aí eles têm um aspecto de atelectasia predominante, e outros fenótipos, quando você tem um padrão aí da SARS mesmo, né, de padrão de dano alveolar difuso, de um edema alveolar difuso, o que o pessoal chama aí de uma hiperinterstipatia, né, uma alteração intersticial pulmonar bem acentuado, com dano alveolar difuso, áreas de pneumonia em organização. E também todos esses fenótipos refletem aí critérios clínicos diferentes. Muito obrigado, acho que eu queria falar aí um pouco aí do que a gente tem de experiência até o momento, e deixo aí, estou aberto aí a dúvidas, para quem quiser perguntar qualquer coisa. Obrigado. Doutora Célia, a palavra está com a senhora. Doutora Sandra, acho que está sem som. Agora vou. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Nossa, parabéns, Alexandre. Muito boa a sua aula, muito boa mesmo. Obrigado. Inclusive, enquanto você estava apresentando, eu estava fazendo algumas anotações aqui. Eu falei assim, sobre isso ele não vai falar. Você falou de tudo. Tentei fazer um apanhado aí geral. Não sobrou quase nada para perguntar, foi muito claro mesmo. Parabéns, Obrigado. Parabéns. Então, Obrigado. eu queria te falar, quando você diz que 30% das tomografias são normais e não afastam o diagnóstico de suspeita, do diagnóstico de Covid, né, do coronavírus. Isso quer dizer que esses 30% é numa fase bem inicial. Você deixou claro que ela vai ter uma evolução. Em algum momento vai aparecer a imagem. Não é isso? Sim. Então, isso nos 3 primeiros dias de doença, né? 3 ou 4 dias de doença são até metade dos pacientes podem ter tomografia normal. Exatamente. E essas opacidades, elas podem sim aparecer depois, a gente encontra isso na prática clínica, né? Então, no começo, teve muita tomografia, isso parou um pouco, tomografia que a gente chamava de tomografia ansiedade, né? Então, todo mundo veio para fazer tomografia com espirreito, com coronavírus, a gente teve muito isso, esse pavor da população. Então, a gente percebia que alguns pacientes tinham algum tipo de sintoma no começo e não tinham alterações pulmonares, e aí repetiam 2 dias depois e, de repente, começavam a aparecer algumas alterações, né? Então, a gente viu bastante isso na prática. Então, e assim, no pronto-socorro, quando nós começamos a enfrentar a pandemia, inclusive, no começo que foi escritos os protocolos, nós, como emergência, né, os clínicos da emergência, tivemos assim um pouco de resistência em achar que o paciente chegando e aqueles que vão internar, vamos supor, não na UTI, mas aqueles que iam internar em enfermaria, que tem um quadro mais brando, né, será que precisariam, logo na chegada, fazer uma tomografia? A gente resistiu um pouco na ideia de tomografar todo mundo, né? Mas ficou bem claro no protocolo que assim, a preocupação era a tomografia não era tão próximo, a unidade do UTI era mais distante ainda, a enfermaria era um outro setor, então as coisas não estavam próximas. Então, assim, por que não fazer a tomografia logo na chegada ou na remoção do paciente para o leito de transferência, né? Então, tudo isso acabou entrando no protocolo que vai internar, faz tomo, né? E assim, você acha que, por exemplo, essa tomografia na entrada ajuda no caráter, assim, evolutivo da doença? Vamos supor, eu não sei exatamente, por exemplo, o paciente que está na enfermaria, internado 2, 3 semanas, quantas vezes ele repete hoje a tomografia por necessidade clínica ou não, ou é mera curiosidade? Como é que você vê na prática, momento atual, do paciente Santa Casa mesmo? Certo? Se é correto repetir a tomo, né? Qual é o objetivo de tudo isso? Eu acho que essa é a pergunta mais
interessante e que é frequentemente feita em todo tipo de assistência, sendo na Santa Casa, seja nos hospitais, assim, de maior poder aí aquisitivo, que tem maior possibilidade de fazer uma estrutura. Isso a gente discute, e esses temas são discutidos aí semanalmente, junto com o pessoal da pneumologia, e, assim, eu não consigo te dar uma resposta tão assertiva em relação, olha, faz ou não faz. Eu vou dar uma opinião que é pessoal. Eu acho muito difícil a gente internar um paciente com coronavírus, muito difícil, e não ter uma tomografia. Eu não vejo isso, eu nunca vi isso, um paciente internar com coronavírus e não pedirem, internados, né? Não pedirem uma tomografia de tórax inicial para entender como é que está a alteração pulmonar. Eu acho que se eu já vi isso acontecer, aí fiquei sabendo, eu esqueci, assim, eu não me recordo. E eu acho que eu consigo entender, assim, que talvez não vai alterar o desfecho, sabe? Mas eu acho que é muito difícil a gente não ter uma avaliação pulmonar, principalmente para ter um exame inicial de base, de como essa doença vai progredir, né? De como a estrutura do pulmão desse paciente. Se é um paciente que tem uma pneumopatia estrutural, se tem outro achado aí que é importante. Então, de todas as discussões que eu já vi, e por todas as recomendações de, olha, sobre utilizar a imagem, eu acho que vale a pena sim, principalmente que não vai internar paciente com quadro leve, né? Então, vamos entender que nós estamos chegando numa população de pacientes com sintomas moderados ou graves, né? E isso faz muito a ver com o que o Colégio Brasileiro de Radiologia recomenda, né? Ele permite aí, então nós estamos fazendo coisas que têm a ver com recomendações de entidades, aí, de recomendações de entidades de especialidade. Então, acho que é importante, sim, termos uma tomografia inicial para avaliar esse paciente. E em relação à periodicidade, que eu acho que é algo interessante, essa é uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu acho que a gente tem que ter algumas coisas para pesar. Tá? Eu acho que a gente ficar mandando o paciente para o setor de radiologia e voltando, existem aí, primeiro, queima de muito de pessoal, risco de contaminação, lembrar que de todos os nossos EPIs, de tudo é muito restrito, né? Os nossos resources aí são muito restritos na radiologia. Tem que limpar a tomografia, fazer toda a higienização de um paciente para o outro. Então, acho que esse processo é um processo que, por mais que seja institucionalizado, ele é um processo muito complicado no dia a dia, naquela correria que é no dia a dia da Santa Casa, onde a gente sabe que as coisas podem vir a falhar em algum momento, né? Então, eu acho que a gente teria, na minha opinião, que fazer aí o mínimo possível de tomografia desses pacientes. Então, vamos imaginar, como uma piora clínica muito grande, ou quando for aí mandar, de repente, para outro serviço, o paciente, né, uma questão também aí de, olha como ele evoluiu na Santa Casa. Então, talvez tenha até um caráter aí de documentação, de como ele evoluiu, mas lembrar que tudo isso tem que ser muito, eu não acho que a gente tem que repetir por uma periodicidade por repetir, eu acho que a gente tem que levar o que é principal, que é a parte clínica, né, e lembrar muito também que não é todo paciente, a gente preconiza fazer exame sem contraste, lembrar que sim, contraste também é muito restrito na Santa Casa, né. Então, a gente tem uma restrição aí, tem épocas que a gente tem contraste, épocas que a gente não tem, é muito variável. Então, a gente trabalha aí, a gente tenta fazer o melhor possível dentro de um ambiente que é subótimo, e acho que nossa realidade inteira na Santa Casa assim, né, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível. Não são perguntas de fácil resposta, é uma pergunta que ainda temos, é muito duvidoso o papel da tomografia, tá? Isso em todos os serviços, Então, eu acho que não tem uma resposta correta, acho que vai muito do tato clínico mesmo, nesses casos. Então, pelo que você apresentou, na evolução, o paciente ele pode começar com uma tomografia normal,
na evolução, você vê que ele vai, dependendo da gravidade, aquele paciente que evolui mal, praticamente, né? Que de repente vai para a ventilação mecânica. Qual a sua opinião no momento, por exemplo, dentro da sua experiência, aquele paciente que melhorou, saiu do ventilador, está tendo uma melhora, ele sai da UTI e vai para a enfermaria? Como é que a tomografia, nesse momento do paciente, que já está precisando menos oxigênio, ele teve uma boa evolução, a impressão que eu tenho, pelo que você apresentou, é que a imagem tomográfica é muito ruim. É muito ruim. E ele clinicamente está melhorando, não é? Ele praticamente vai receber alta. No momento da alta, o que seria uma tomografia de um paciente que evoluiu com uma imagem radiológica importante na evolução? Então, eu acho assim, como uma doença que tem como um critério uma dissociação clínico-radiológica muito importante, a gente vê frequentemente, isso é algo também relatado bem na literatura, que pacientes que têm uma melhora clínica, eles persistem com consolidações, somente pacientes que saem da UTI e achados de imagem aí por algumas semanas, né? Então, lembrar que pneumonia, normalmente, não COVID, ele pode permanecer no pulmão até 12 semanas, até 3 meses, e isso pode ter algum reflexo pulmonar, e a gente vê isso, né? Então, pacientes que, tem um caso na literatura, né, que o paciente acabou piorando a imagem e melhorou clinicamente. Então, é uma coisa super, super interessante, né? Então, um paciente faz uma tomografia, fez outra, depois, um pouco tempo depois, que houve uma melhora clínica muito evidente, a imagem piorou. Então, eu acho que não dá para a gente ter a imagem como um parâmetro único, talvez, aí, como o parâmetro de melhora para qualquer tipo de dispensa de alta hospitalar, ou para tirar um paciente de isolamento, ou para colocar, eu acho que é o parâmetro clínico, sim, que é o que interessa, nesses pacientes, e é o que a gente tem visto aí com mais certeza. Obviamente, né, com pacientes que evoluem durante muito tempo com consolidações persistentes ou com complicações, né, então o paciente pode ter uma sobreposição de uma infecção bacteriana e evolui uma consolidação durante muito tempo, né, esses pacientes não vão melhorar clinicamente, vão piorar, ou evoluir de repente com um outro aspecto que a gente pode encontrar aí, uma miocardite pelo coronavírus, né, pode ter infecção, então ter complicações de miocardite, pode desenvolver hipertensão pulmonar a longo prazo, aí, ou ter uma descompensação de uma doença pulmonar crônica e também evoluírem muito, muito desfavoravelmente. Obviamente que eu acho que assim, é muito individualizado, né? Tem que ser muito individual nesses pacientes, né? Todos os critérios. E eu acho que isso é um grande problema de tentar categorizar muito uma tomografia de uma doença que é muito, primeiro, que é de evolução muito rápida, que tem um critério individual muito, muito interessante, assim, muito variável, né, cada pessoa evolui de uma maneira, então como é que a gente vai tentar categorizar isso? E eu acho que aí tem um critério também de você ter um exame laboratorial, e eu acho isso talvez um critério, uma coisa muito interessante. Os exames laboratoriais têm aí muito falsos, somente PCR, muitos falsos positivos, né? E eu acho que para o método ser bom para tentar fazer qualquer coisa, né? E aí tomar algumas atitudes, você tem que ter muito pouco falsos positivos, né? E a tomografia tem muito falso positivo aí, de achados que de diversas doenças aí, vamos pensar no paciente, num contexto de um paciente internado que evolui com uma SAR, com uma consolidação bilateral, né, e que simula. Então, acho que qualquer parâmetro que tenha, na verdade, muito falso positivo para tomar condutas assim de internação, acho que são parâmetros ruins. Eu acho que a tomografia entra nisso. É aí que vem o sofrimento do clínico, que está lá no pronto-socorro Covid, né? Exatamente. Então, assim, você é responsável por colocar aquele paciente dentro de uma unidade que você sabe, bem ou mal, ela está contaminada, né? Exatamente, e a gente vê isso, né? Você fala, putz, você vai ter que tomar uma conduta num paciente onde você não tem um teste confiável, rápido, para falar que tem coronavírus ou não, baseado em parâmetros clínicos, porque geralmente a tomografia às vezes ajuda, não ajuda, mas eu falei, depende se você vai querer uma maior sensibilidade, uma maior especificidade. Se você quer uma maior sensibilidade, você vai entender que você vai ter aí menos falsos negativos, né? Mas aí, até aí, você vai ter um monte de aí caso positivo, de falsos positivos, né? Então, você tem que tentar equilibrar isso no teu diagnóstico,
Eu vou te falar, vocês que estão na linha de frente, eu admiro muito, porque eu acho uma doença que é um xadrez, é um jogo de xadrez diário, muito difícil. E aquilo que você falou, um caso não é igual ao outro, né, Alexandre? Alexandre, eu vou dar a palavra para os outros participantes aí, fazendo as perguntas a você. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada, parabéns. Obrigado. Cara, Alexandre, o Pedro, primeiro, é meio protocolar a gente parabenizar, né? Eu acho isso meio chato, porque a gente faz aula ruim e aula boa, às vezes, da mesma forma, né? Então, eu queria dizer que a aula foi excelente, tá? E Obrigado. aprendemos muito, os padrões radiológicos, as dúvidas em relação a valores preditivos positivos, negativos, e os slides muito didáticos. Essa é uma reunião que a gente foca os assistentes do serviço de emergência, mas estão os nossos residentes participando, internos participando, então eu acho que você conseguiu atender a todo esse público. Então, parabéns, muito gentil de atender aí o nosso chamado, e essa aula vai ficar gravada e registrada aí para que as pessoas possam rever, então eu acho que foi muito bacana mesmo. Eu queria te fazer uma pergunta, você mostrou os padrões típicos, né, de coronavírus, que não são patognomônicos, mas são típicos. Eu já estou aí há quase 15 anos no Serviço de Emergência da Santa Casa, passamos pelo H1N1 em 2009, e a gente não tem notícia, né, um pouco dessa estranheza da doutora Sandra, de um pouco de resistência, de pedir tomografia para todos os pacientes, porque isso é totalmente inédito no ambiente do SUS, né, para outras pneumonias virais, essa nunca foi a conduta, para pneumonias bacterianas, essa nunca foi a conduta, tem um custo, então isso é inédito para a gente. Então, eu queria te perguntar, já que é aquele padrão em vidro fosco, bilateral, periférico, ele não é patognomônico do coronavírus, e você deixou bem claro isso, mas ele é bastante sugestivo, existe algum outro vírus? E assim, eu desconheço porque para influenza a gente não costuma pedir tomografia de rotina, ou para adenovírus ou parvovírus, a gente não faz tomografia de rotina. Então, se nos seus estudos, na sua experiência, nos artigos que você levantou, do mesmo jeito que às vezes, eu sou cardiologista, né, às vezes o padrão da ressonância magnética cardíaca numa miocardite, você consegue sugerir qual é o vírus pelo tipo de acometimento, se ele é mais mesocárdico, se ele é mais subepicárdico, se ele é mais segmentar ou não. Então, se existe algum outro vírus que que tenha um padrão típico de apresentação como do coronavírus, ou seja, bilateral, vidro fosco, periférico, ou quando a gente fala, é uma pneumonia viral, vários vírus podem dar esse padrão, mas não são frequentes que deem, entendeu? Então, é isso que eu gostaria de saber de você. Obrigado. Pedro, primeiramente, foi um prazer aí novamente, e eu acho isso uma ótima pergunta, né, porque a gente não fazia tomografia em pneumonia viral, a gente não tinha, eu só tinha visto em artigo, e eu acho que muito do que a gente chegava e colocava na tomografia como os achados inespecíficos, provavelmente eram um tipo de pneumonia viral, nunca vamos saber. O que aconteceu nesse momento, né, começamos a fazer tomografia em quase todo mundo com síndrome gripal, no meio no começo, a grande epidemia mesmo era de influenza H1N1 que estávamos tendo. Então começamos a achar alterações aí, não típicas, né, mas aí indeterminados, e um monte de quadros que aí fizeram um perfil viral e viram que esses casos eram de outros vírus, né. Então a gente sabe que dentro do indeterminado, muito do que a gente está colocando aí que pode ser pneumonia viral vai ser outro vírus, não é que eles deixaram de existir, né. Vão existir menos também pelos próprios distanciamento social, por tudo que todo mundo tá fazendo, mas eles continuam a existir. Agora, dos achados típicos, eu acho que o principal que a gente consegue, não é nem com pneumonia viral, viu, Pedro? Eu acho que o principal diagnóstico diferencial é com outras doenças que podem evoluir muito com alterações pulmonares, e aí eu tô falando até de alterações não infecciosas pulmonares, né? Então, vamos dar exemplo, pneumonia, reação medicamentosa, às vezes hemorragia pulmonar, pneumonia organização aí, decorrente de vários processos, então até como alteração, pneumonia em organização criptogênica, então
toxicidade a drogas, então diversas alterações pulmonares aí que podem simular sim isso daí, e a gente vê às vezes isso, né? Às vezes eu pego o paciente que está com síndrome gripal, que tem achados típicos, aí, olha que legal, ele tem uma tomografia de 2018, vamos comparar, pô, tá lá, as mesmas alterações, isso acontece. Então a gente está aí com claro viés aí, né? Estamos sugestionados a dar coronavírus, e muitos pacientes aí estão dando achado típico que não vai ser. Então, existem outros diagnósticos diferenciais, sim, pode ser outro vírus, podem, com certeza, mas, obviamente, quando a gente vai para o padrão mais típico, a chance é menor disso acontecer, mas ainda é possível, mas lembrar que a gente não faz mais só diagnóstico diferencial com vírus, né? Então, como é aquele artigo, né, que, olha, dá para diferenciar, poxa, mas se a gente colocar na nossa realidade mesmo, onde que você tem paciente veio com tosse e febre, pode ser tudo, entendeu? Pode ser, tá tomando uma amiodarona e pode evoluir com achados tomográficos exatamente iguais. E a gente, às vezes, acontece. Então, eu acho que é lembrar muito do quadro clínico, dos antecedentes e entender que a gente pode estar errando em uma porcentagem dos casos. Muito obrigado, Alexandre. A palavra está aberta aí para os presentes perguntarem. Fiquem à vontade. Opa, fala, Pedrão. Posso fazer uma pergunta aí? Com certeza. Aqui você não pede, ô Sareta. Aqui você... Opa. Rapaz. Cara, queria primeiro parabenizar, Alexandre. Prazer te conhecer. Acho que foi espetacular a aula. Realmente, a gente, como clínico, a gente não tem, talvez, esse linguajar aí que o radiologista tem, mas eu acho que foi o que o Pedrão falou, assim, foi espetacular porque você conseguiu realmente abranger, acho que desde o interno, do residente até os assistentes, a gente aprendeu demais aí, então realmente queria parabenizar. Eu, bom, como nefrologista, eu preferencialmente sempre gosto de evitar, assim, o uso de contraste em qualquer procedimento, né, então, se o paciente cardiológico puder não ir para o CAT, eu prefiro, se o paciente vai fazer uma tomografia de tórax realmente não precisar fazer uso do contraste, eu, como nefrologista, sempre vou preferir. Apesar de que eu acho que a nefropatia do contraste é uma coisa que a gente criou um mito maior do que de fato ela é. Né? Mas, de qualquer forma, uma dúvida que eu tenho, assim, a gente muitas vezes tem um paciente com suspeita forte de corona e um paciente mais grave, de UTI, às vezes entubado, com uma relação PF mais baixa, e às vezes vai para essa tomografia e não tem um aspecto do parênquima tão acometido, às vezes não tem um vidro fosco tão extenso, maior de 50%, e aí um outro parênteses, assim, uma coisa que a gente está aprendendo com a doença é essa questão do microtrombo, da trombose, pacientes às vezes com dedímero muito alto. Eu queria saber, assim, se na tua opinião, se nesses pacientes que a gente acaba tendo uma suspeita clínica, acaba indo para tomografia, mas não tem um parênquima tão acometido, será que vale a pena realmente utilizar contraste? Porque isso pode ser realmente uma sugestão de, além do corona, ter um TEP associado? Ou você acha que, na verdade, não acrescenta tanta coisa, se, na verdade, os casos que tem microtrombo costuma ter também o parênquima bem acometido também? Certo. Marcelo, acho que isso é uma pergunta bem interessante também, né? A gente não preconiza o uso do contraste nesses pacientes, né, de coronavírus, apesar de a gente entender que todos os indícios da doença, né, falam que tem esse processo inflamatório, leva a um estado de hipercoagulabilidade, que leva também aí uma trombose intravascular, em muitos casos, disseminada, com trombose da microcirculação, com uma quantidade de TEP maior do que a gente encontraria em pacientes normais, mas eu acho que mesmo assim, primeiro, o uso do contraste, ele envolve riscos, né, tanto para quem vai pegar aí o acesso do paciente, o paciente já veio com acesso, mas a utilização do contraste. Primeiro que a técnica aí de fazer uma tomografia direcionada para TEP também, nesses pacientes, principalmente vindo de UTI, ou às vezes entubado, o exame dificilmente acaba ficando muito bom, né, então a gente sabe que quanto mais comorbidade, pior é a sensibilidade do método, e o que é preconizado é que você faça a utilização do contraste quando o clínico realmente tem uma suspeita aí de um TEP ou de uma alteração aí sugestiva aí de TEP, porque
Primeiro que o contraste não vai levar a um aumento da acurácia diagnóstica da tomografia, só na detecção do TEP. Segundo que, para análise da microvasculatura, a trombose in situ, não tem a menor... O contraste não pega essas tromboses in situ, né? Então, não tem necessidade. A gente pode... dificilmente a gente vai ter alteração tomográfica. Talvez aí uma distúrbio da ventilação-perfusão, algo que a gente vê na tomografia normalmente, mas isso também não tem nenhum artigo falando que esse distúrbio da relação ventilação-perfusão não é decorrente de uma alteração de via aérea, e sim decorrente de uma alteração perfusional. Então, o contraste não é indicado nesses pacientes, muito pelo contrário, o que é indicado é fazer sem contraste, a não ser quando existe uma suspeita clínica de TEP, e aí sim vale a pena pedir a angiotomografia, mas só nesses pacientes. Perfeito, legal. Quem mais, pessoal? Quem mais fala? Mais alguém? Pedro? Sandra? Uma pergunta última aí para o passar das horas aí, eu acho que já, né? E respondeu muitas questões. Alexandre, a tomografia de 64 canais e 3 canais tem alguma diferença, assim, na sensibilidade do aparelho, não? Sim. Existe sim uma diferença tanto do equipamento quanto do software utilizado para fazer aí para a gente fazer a aquisição da imagem numa tomografia de 3 canais e 64, né? Então, para tórax, sem contraste de alta resolução, não existe diferença na acurácia diagnóstica, é exatamente igual. A gente vai começar a sentir isso na velocidade dos exames contrastados, principalmente quando a gente precisa de algum gate, né, de algum gatilho para a injeção do contraste. E aí, nos casos de angiotomografia, ou em casos aí da tomografia de TEP, ou nos casos de tomografia da aorta, ou em alguns estudos aí abdominais mais apurados, né? Mas para fazer uma tomografia de tórax sem contraste de alta resolução, não tem diferença nesses casos, né? Por exemplo, uma tomografia cardíaca não dá para ser feita num 3 canais, não tem como. Mas sim, uma tomografia de alta resolução dá para fazer tranquilamente, dá para fazer e ter imagens bem satisfatórias. Muito obrigada. Maravilha. Alexandre, agradecer mais uma vez. A gente trabalha na mesma instituição, nos conhece, né? Isso é uma falha nossa, então fico muito feliz de te conhecer. Vamos amolar vocês mais lá no diagnóstico por imagem. E lembrar que a gente vai fazer o upload, então, da aula para o nosso canal do Serviço de Emergência. Vou mandar o link para vocês e para os participantes que não tiveram a oportunidade de assistir ao vivo, para que eles assistam no segundo momento aí, tá certo? Muito obrigado, doutora Sandra, muito obrigado. Com isso, obrigada, Pedrinho. Obrigada, as 9 aulas do nosso curso, e agora vamos discutir, eu acho que a equipe toda aí, para ver os próximos passos desse modelo aí, para talvez reativar aí as reuniões clínicas, né, do serviço, e ver o que vai tirar de bom nesse sentido aí. Maravilha. Grande abraço a todos, boa noite. Obrigado, Pedro. Obrigado, doutora Sandra. É um prazer novamente. E deixo todo mundo aí à disposição lá na radiologia para discutir exames, para eventuais dúvidas. Então, estamos de portas abertas aí. Estamos com umas restrições de contato, né? Mas chega lá perto, grita que a gente atende. Mas... Estamos de portas abertas, mas vocês que estão lá no setor Covid, por favor, não apareçam, né? Não apareçam lá do PS. Mas qualquer dúvida, realmente, estamos à disposição e gostei bastante dessa interação que nós estamos tendo. Então, clínico radiológico, eu acho que isso a gente tem que fazer cada vez mais na nossa instituição, que é tão rica aí, que tem tanto a acrescentar para todo mundo. Muito obrigado a todos aí que assistiram também a aula e uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Alexandre. Já faz parte do time, tá?